eu espero ser bem-sucedido em trazer a palavra do Senhor e não a minha palavra, para que seja sempre toda a honra e toda a glória de Deus. E o tema que eu resolvi trazer, eu posso sintetizar, vamos dizer assim, o tema, de que Deus não é um caixa eletrônico. Aí vocês vão pensar, como é? Muitos de vocês vão pensar, mas isso é óbvio que Deus não é um caixa eletrônico. Mas tem um problema. Muitas pessoas pensam que Deus é um caixa eletrônico. E eu ouso ir além. Eu acho que todo mundo que vem para a igreja pela primeira vez, vem pensando, claro que não conscientemente, que Deus é um caixa eletrônico. Porque ninguém entra na igreja porque está com a vida resolvida. Acho que todo mundo vem para a igreja porque tem algum problema e pensa, Deus vai me livrar. Ou então pensa, Deus vai me dar um caminho mais rápido para me livrar. E tem muita igreja por aí que traz aquela incrível mensagem de não, deixa seu Fusquinha 68 aqui com a gente e Deus vai lhe compensar com uma Mercedes. Só se for o ônibus que você vai pegar para voltar para casa. Porque eu acho que não vai ser tão simples assim como um estalar de dedos. Então, o que a gente tem para pensar é justamente isso. Muitas vezes, nós procuramos a Deus porque nós temos necessidade de algo e nem sempre Deus vai nos atender. Deus pode nos atender, mas nem sempre Ele vai. Quantas vezes nós já vimos pessoas que oram, e aquele desejo não é atendido? Isso acontece porque não necessariamente aquele desejo seja o melhor para nós. Deus pode ou não pode atender. A ideia dessa mensagem, na semana passada, quando eu trouxe na escola bíblica, surgiu justamente de uma série chamada Os Escolhidos, que é uma série baseada no Novo Testamento. É uma série, eu não sei quem aqui assiste essa série, mas eu recomendo bastante. E na terceira temporada, tem um momento muito marcante, muito impactante. E isso é bíblico, que Jesus chama os seus 12 apóstolos, os seus 12 discípulos, e os manda em duplas, de 2 em 2, em viagens missionárias. Manda André e Filipe, como uma dupla, manda o Simão Zelote com Mateus em outra dupla, manda Simão Pedro e Judas Iscariotes como outra dupla, e assim por diante. E uma das duplas que é formada é Tiago Maior e Tiago Menor, que na série são apelidados de Tiagão e Tiaguinho. Faz sentido, Tiago Maior, Tiagão, Tiago Menor, Tiaguinho, tudo bem. E na série, tem um evento não bíblico na série, que dizem que o Tiago Menor seria um deficiente físico. E aí o Tiago Menor, ele se sente incomodado. Como eu vou fazer uma viagem missionária para curar pessoas que estão buscando a Cristo se eu sou deficiente? E surge um duplo incômodo no Tiago Menor, ou no Tiaguinho, como vocês preferirem. Ele fica pensando, como eu vou curar se eu não fui curado? E 2, que imagem eu vou passar? Que credibilidade eu vou passar para curar as pessoas se eu não fui curado? Então é aquele incômodo do tipo, eu quero ser curado e não fui. E esse é um lado. E o outro é, que imagem eu vou transmitir às pessoas? Será que eu vou dar credibilidade às pessoas que estão buscando a Cristo? E nesse incômodo, nessa angústia de alma, Tiago Menor vai falar com Jesus. E ele fala, como eu vou fazer isso? E aí Jesus simplesmente diz, você quer ser curado, não quer? E ele, quero? Claro que eu quero. Mestre, é lógico que eu quero ser curado. E aí Jesus continua, e você vai ter uma ótima história para contar, não vai? E ele, vou ter uma ótima história para contar. E aí Cristo responde, igual a todos os outros que eu já estou curando ao longo deste período. E todos os outros mais que eu irei curar. Ou seja, você vai ter mais uma história dentre tantas outras. Mas e se eu não te curar? E você continuar me seguindo? Qual é a mensagem que você vai transmitir? E aí Tiaguinho, né, o Tiago Menor, fica pensando. E ele fala, tem razão. Eu vou ser um grande exemplo de que eu não estou seguindo a Cristo pelo que Ele me dá, e sim pelo que Ele é.
Claro, não vamos ser hipócritas. Nós buscamos a Cristo também por aquilo que Ele nos dá. Até porque seria muita ingratidão. Eu já trouxe esse testemunho aqui uma vez, quando eu estava com problemas financeiros, porque eu tive uma regressão salarial no meu emprego. Vale lembrar, advogados não respeitam a CLT. Eu tive uma redução salarial, eu estava endividado com problemas financeiros, e no meu momento de maior desespero, Deus literalmente me abriu uma porta. Eu não estava mandando meu currículo para ninguém, e um amigo que trabalha comigo, que já tinha trabalhado comigo, disse: estou precisando de um advogado. E ele ia restabelecer o salário que eu tinha antes, para mudar de emprego. Claro que eu agradeci a Deus. Outro exemplo, eu e a minha esposa estávamos com problemas financeiros, e Deus nos fez ganhar um sorteio de carro num shopping center. E eu acredito que minha esposa se lembre disso. A partir do momento que a gente recebeu a ligação do shopping center, eu não sei se ele já foi pagando, mas agora já foi. E falaram que a gente ganhou o carro. A primeira coisa que eu fiz foi ajoelhar no chão e agradecer a Deus. Eu não vou ser hipócrita. Claro que eu vou agradecer pelas bênçãos que Ele concede, mas Ele poderia não ter concedido. E claro que eu estou trazendo um exemplo não bíblico, não estou trazendo um exemplo dessa série, mas nós também temos um exemplo bíblico. Que exemplo nós temos de quem orou e não teve o seu desejo atendido? Apóstolo Paulo. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 7 e 8, nós vemos Paulo clamando a Deus porque ele tinha uma dor que lhe parecia um espinho na carne. E ele clama por 3 vezes. Vamos fazer a leitura dos versículos 7 e 8 do capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. E acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Aqui nós estamos vendo o apóstolo Paulo angustiado com aquela dor intensa. Ele ora 3 vezes: Senhor, me tira essa dor, eu lhe imploro. E o que acontece? Jesus se revela ao apóstolo Paulo, e no versículo 9, na parte A, que foi o primeiro texto que nós lemos aqui, Jesus diz, vamos ler o versículo 9, a primeira parte, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui nós temos a clara mensagem de que, por mais que esteja doendo, por mais que esteja machucando, nem tudo eu vou te conceder. E qual é a mensagem que nós temos do apóstolo Paulo? Mesmo diante da dor, da aflição, ele permaneceu firme ao Senhor. Não permaneceu perfeito. Todos nós cometemos erros. Nós temos, inclusive, questões de brigas do apóstolo Paulo, salvo engano com João, agora falando de cabeça, e que depois eles se reconciliam até. Então nós vemos que os apóstolos não são perfeitos, mas eles tentam seguir no caminho do Senhor, mesmo quando Deus não concede aquilo que é desejado. E por que nós temos que lembrar que nem sempre Deus vai nos conceder aquilo que desejamos? Porque talvez isso não seja o melhor para nós. Muitas vezes, eu vou até trazer um exemplo que o pastor já trouxe aqui de púlpito para nós aqui. Que ele conheceu uma senhora que sonhava em ter uma casa no litoral. Ela sonhava em ter uma casa no litoral, e sonhava, e sonhava, e sonhava, até que um dia ela conseguiu juntar dinheiro e comprou a casa no litoral. E aí o que ela começou a fazer? Ao invés de vir para a igreja aos domingos, ela começou a ir para a praia, porque ela tinha uma casa na praia. E foi se afastando do Senhor, e perdeu sua família, e sua família desintegrou. Por quê? O seu sonho levou à sua ruína. Nem sempre os nossos sonhos vão nos levar para onde a gente acha que é certo. Deus sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes Deus não vai conceder algo que nós tanto clamamos, justamente porque talvez isso não seja o melhor. A gente tem que lembrar também que, se Deus nos concedesse absolutamente tudo o que a gente quer, tudo seria muito fácil. E a gente tem que lembrar que nós escolhemos caminhar
no mundo. Nós escolhemos ter o pecado. Como assim? Agora eu vou trazer um exemplo pessoal meu. Para quem não sabe, em 2013 meu pai faleceu, eu não era convertido. Ele saiu para comprar pão, literalmente, e teve um infarto na rua. Ele tinha pressão alta, naquele dia não tomou remédio, infartou na rua e veio a falecer. E eu poderia questionar a Deus, Deus, por que você tirou o meu pai de mim? Claro que eu poderia. Eu poderia ficar indignado, eu poderia me revoltar. Mas se naquele lapso de tempo entre o infarto do meu pai e a ambulância chegar e ele ainda está sendo atendido, Deus concedesse o meu pedido, meu pai poderia se recuperar e voltar para casa e viver uma vida normal. Mas meu pai não voltou. Ele veio a falecer em 2013. E eu poderia me indignar. Eu não era cristão, mas claro, eu já tinha a ciência de Deus, né? E eu poderia me indignar de que Deus me abandonou, Deus não quis me ajudar. Eu poderia ter essa reação. Graças a Deus não tive, eu não me revoltei. Mas tem muita gente que se revolta com esse tipo de situação. Eu conheço algumas pessoas que perderam familiares e se revoltam. Deus tirou essa pessoa de mim. Só que nós temos algumas questões. Se Deus sempre atendesse o nosso clamor para que as pessoas não viessem a falecer, ninguém morreria. Porque sempre alguém vai estar orando por nós. Então esse é o primeiro problema. E o segundo problema, se Deus atendesse a absolutamente todas as nossas petições, o mundo seria maravilhoso. Não teríamos guerra, não teríamos fome, não teríamos pestes. E qual que é o problema de estarmos no mundo mágico dos unicórnios, em que tudo é perfeito e maravilhoso? Nós caímos. E se tudo estivesse bem depois da queda, mostraria que Adão estava certo e Deus estava errado. Deus disse a Adão: faça aquilo que eu te mando. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se tu comeres, tu certamente morrerás. O que Adão fez? Adão queria ser como Deus. E ele foi e comeu. E aí, tendo a ciência de Deus, ele quis se governar. E aí que surge a questão. Se Adão quis se governar, se tudo estivesse certo, Adão estaria fazendo um ótimo trabalho. E Deus, para que seguir a Deus? Então, nós vemos as coisas do jeito como elas estão, até por conta disso. Porque nós escolhemos esse caminho. Nós escolhemos o caminho do mundo. E claro que depois que nós estamos neste caminho, depois que o pecado está entre nós, aí nós devemos fazer uma escolha para ir para o caminho do Senhor. Nós devemos nos converter, mudar de direção. E isso mostra, efetivamente, que Deus não vai nos dar tudo o que nós desejamos. E nós devemos ser gratos, mesmo quando Deus não nos dá aquilo que desejamos. E isso é o que nós conseguimos ver com bastante clareza no livro de Jó, no capítulo 1, nos versículos 20 a 22. Quando Jó estava rodeado de problemas, perdeu bens, perdeu famílias, doente, ainda assim, Jó louvou a Deus. Se quiser ler, leia comigo, começando do versículo 20 do capítulo 1. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E é isso que nós temos que ter em mente, irmãos. Ter em mente, irmãos.
Deus nem sempre vai nos conceder aquilo que desejamos, porque Deus não é o caixa eletrônico. Claro que todos nós buscamos a Deus na dificuldade, e Deus pode sim conceder, mas nem sempre vai conceder. Quando nós estamos com a nossa fé voltada exclusivamente naquilo que Deus pode fazer por nós, isso mostra que nós estamos caminhando pelo caminho errado. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus deseja de nós é o nosso coração. E Ele pode nos abençoar se isso for efetivamente bom para as nossas vidas. No caso de Jó, Deus olhou para Jó e viu, este é um servo bom e fiel. E ele vai continuar ao meu lado, mesmo depois de que todos os problemas venham ao acometer. Tirou-lhe bens, tirou-lhe família, tirou-lhe saúde. Não foi Deus que tirou, né? Que fique claro. Mas Deus sabia que, ainda que o maligno tirasse tudo de Jó, ainda assim Jó permaneceria firme no Senhor. E Jó sabia que Deus não é e nunca foi um caixa eletrônico. Você simplesmente apresenta suas petições pensando que todos os meus problemas serão resolvidos. Não. Jó permaneceu firme. Permaneceu aos pés do Senhor o tempo todo, com a sua fé praticamente inabalável, questionando até a sua própria existência, mas nunca a Deus. Por quê? Porque ele sabe que Deus é maravilhoso e Deus é perfeito e Deus é tudo o que ele precisa. Por mais que tudo dê errado, Deus é absolutamente tudo o que ele precisava. E é isso que nós precisamos ter em mente para nós. Voltando até um passo atrás, não tive a minha petição atendida com relação ao falecimento do meu pai. Mas tudo que eu preciso é ter o meu pai, o meu grande pai. E Deus é tão maravilhoso, tão magnânimo, tão incrível, que Ele me dá a esperança de que, naquele átimo de segundo em que meu pai estava vindo a faltar, naquele momento em que ele foi acometido pela doença cardíaca, que ele, naquele átimo de segundo, ele pudesse se curvar a Deus e se voltar e falar: eu te amo, Senhor, me salve. Até porque a palavra do Senhor diz que Deus deseja que todos sejam salvos. Então veja que mesmo diante do não atendimento do meu clamor, para que meu pai não viesse a faltar, eu ainda tenho a esperança de um dia na eternidade encontrar com meu pai. Por quê? Porque este mundo é passageiro. Estamos aqui só de passagem. Nós estamos caminhando aqui e devemos caminhar de acordo com a vontade do Senhor, olhando para Cristo na glória, para um dia estar ao lado do Senhor. E é isso que é tão relevante. Mas para que isso possa acontecer, para que um dia a gente possa estar caminhando na glória, nós temos que lembrar que nós devemos amar a Deus em espírito e em verdade. E aqui nós vamos até para a segunda leitura bíblica que nós tivemos ao longo do culto, no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23, que fala justamente da adoração ao Senhor em espírito e em verdade. Se os irmãos já encontraram, vou iniciar a leitura, que é: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Nosso Deus espera de nós uma adoração em espírito e em verdade. E Ele nos buscará com a nossa adoração em espírito e em verdade. Não com a nossa adoração com base naquilo que Ele pode nos dar. E é claro, nós devemos ser gratos por aquilo que Ele nos dá. Não devemos ser ingratos, principalmente com o Senhor.
mas a adoração tem que ser independentemente do que ele nos dá. A adoração tem que ser em espírito e em verdade. E indo além. Quando nós pensamos em espírito e em verdade, nós temos que lembrar que a nossa adoração não deve depender de subterfúgios, não deve depender de intermediários. Nosso intermediário já é Cristo. Cristo está intercedendo por nós. Muitas pessoas pensam, eu vou adorar essa imagem porque essa imagem vai representar a Deus. Não, a imagem não representa nada. Eu vou adorar aquela pessoa que se diz representante de Deus na terra. Não, você tem que adorar a Deus. Em espírito e em verdade. Você tem que agradecer aquilo que Deus te faz e tem que adorar a Deus pelo que Ele é, independentemente dos seus clamores serem atendidos ou não. Nós temos que lembrar que os apóstolos tiveram o grande prazer, o grande deleite de conviver com Cristo. E ainda assim, mesmo na convivência, ainda assim, alguns deles tiveram momentos de dúvida. Uma breve reflexão, João Batista, ele não foi um apóstolo, mas ele foi quem abriu os caminhos do Senhor. João Batista, quando estava preso por Herodes, antes da sua execução, chegou a questionar: será que o Senhor é realmente Cristo ou devemos esperar alguém que virá depois? Não temos que esperar ninguém mais. Cristo é suficiente. Jesus era, é e será sempre o Messias. E nós estamos falando de João Batista, que foi quem abriu os caminhos do Senhor. Que o próprio Jesus disse que neste mundo ninguém será maior do que João. Mas embora ele continua no reino dos céus, até o menor será maior que João, né? Então veja, neste mundo que conhecemos, ninguém será maior que João, além de Cristo, evidentemente. E ainda assim, João Batista teve dúvidas. E ele conviveu com Cristo. Mais do que isso, Tomé, eu acho que o apóstolo mais cético que Jesus teve, depois que Jesus veio a ser levado à cruz e depois da sua ressurreição, Tomé ainda assim não acreditou, porque Tomé não viu Cristo, não tinha visto Cristo ainda, e quando contaram ele ficou: mas isso é impossível, eu tenho que ver os sinais. Eu inclusive disse no livro de João, capítulo 20, dos versículos 24 a 29. Permitem a leitura um pouquinho mais extensa, mas Evangelho de João, capítulo 20, versículos 24 a 29. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. E é isso que nós temos que ter em mente. Nossa fé tem que estar voltada ao Senhor em espírito e em verdade. Nós temos que crer mesmo sem ver, porque nós não precisamos de nada além do que a palavra do Senhor. Deus nos deixou a palavra dele, e isso é tudo que necessitamos. Inclusive, eu li até o versículo 29, mas se vocês continuarem a leitura, vocês verão o testemunho de João ainda dizendo
que muitos outros sinais foram realizados por Jesus, mas não foram relatados. Ou seja, isso é tudo que nós necessitamos. Nós não precisamos nem de mais nem de menos. Tudo que nós necessitamos está na palavra do Senhor. E a nossa crença, que sejamos crentes em espírito e em verdade, sem a necessidade de ver coisa alguma, porque Deus já está nos dizendo. Nós só temos que crer na palavra dele. E quando eu falo em crer na palavra do Senhor, eu não estou dizendo crer em crendices. E isso foi algo também muito curioso que aconteceu essa semana, que minha esposa estava vendo na internet um absurdo, um impropério, né? Praticamente uma blasfêmia. Tem uma influenciadora aí, que eu não vou mencionar nome porque eu não quero dar propaganda para ninguém, que veio relatar ao longo dessa semana de que ela estaria colocando, tinha comprado várias e várias Bíblias e estaria colocando Bíblias abertas na fundação da casa que ela estaria construindo. Aí você para assim, você fala, o quê? Como assim colocar Bíblias abertas na fundação da casa, na parede, aí, concreto? Que versículo vai abrir, né? Enfim. E o mais curioso foi que depois ela fez um segundo vídeo dizendo que aquilo que ela estava fazendo tinha orientação do pastor da igreja dela. Mas pensa, o que estão ensinando por aí, né? Quando eu falo que nós devemos crer na palavra do Senhor, não é utilizar da Bíblia como se fosse cartomante. Como que é? Uma vez a Duda, numa aula, falou como tarô gospel, eu gosto dessa expressão. E hoje eu vou abrir a Bíblia de maneira aleatória e ver o que Deus tem para mim. Não, não é isso. Não é isso. Crer na palavra do Senhor é se aprofundar no ensino e guardar os mandamentos de Deus e caminhar, não literalmente, não é colocar a Bíblia na fundação da casa para caminhar sobre a Bíblia, não. É caminhar os caminhos do Senhor. Até utilizando de um exemplo que o pastor utiliza bastante aqui na igreja, Cristo caminha na praia e deixa as suas pegadas. E nós devemos nos esforçar de colocar os nossos pés nas mesmas pegadas de Cristo, seguir o seu caminho. Não fazer crendice. Não é crendice. Deus não quer a nossa crendice. Deus não quer a nossa religiosidade. De religiosidade tem um monte de igreja por aí. Um monte. Os mais absurdos. Deus quer o nosso coração. E que a gente se volte à palavra do Senhor, mais uma vez, em espírito e em verdade. Crendo sem precisar ver, porque tudo que nós precisamos, Deus já nos disse. E se nós estamos com a sensação de que Deus está falando pouco conosco, é porque nós estamos abrindo pouco a nossa Bíblia. Então, irmãos, em conclusão, não sejamos como Tomé, neste exemplo final que tivemos. Não vamos demandar, exigir que Deus nos mostre os sinais. Os sinais já foram mostrados. A Bíblia já está em nossas mãos. E que bênção que nós temos a Bíblia em nossas mãos. Tem tantas pessoas por aí que não têm a Bíblia em mãos, estão em países que têm tamanha repressão, que não podem ler a palavra do Senhor. Nós temos. Vamos nos voltar à palavra do Senhor. Vamos ler, nos aprofundar e não vamos ficar com crendice. Vamos crer em espírito e em verdade, crendo naquilo que Deus nos diz diariamente. E que Deus abençoe a todos nós. Em nome de Jesus. Amém.